Olá, tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam aproveitando bastante as nossas aulas. Lembrando que estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas, né, pelos canais institucionais. Hoje vamos iniciar o assunto da prisão, um assunto extremamente importante, como vocês podem imaginar, né? Eu costumo dizer que as aulas de prisão, elas são de utilidade pública. Um dia vocês vão precisar dela. É, credo, professora, que horror, né? Pois é, mas acho que sim. Será que não? Costumo dizer que quando você estiver lá na sua casa dormindo, o telefone vai tocar. Quem é no telefone de madrugada te ligando? É a titia, né? Pra te contar que aquele seu primo que você sempre soube que não ia dar certo, pois é, ele não deu, ele foi preso. E aí a titia vai falar, solta ele, solta ele. Aí você vai, por exemplo, falar, não, tia, sou juiz do trabalho. Não tem nada a ver com prisão, não sei soltar os outros. Não, vai ter que soltar, vai ter que dar orientações para a titia, né, do que vai acontecer com o priminho que foi preso, por exemplo. Brincadeira. Mas sempre no nosso contexto, né, de Brasil, o Instituto da Prisão, ele está muito presente, né? Toda hora a gente ouve no noticiário, fulano foi preso, fulano foi solto, ou, né, foi preso em flagrante, foi mantida a prisão, mas daqui a pouco ele foi solto. E aí nós ficamos às vezes um pouco perdidos em relação a essa prisão aí que o noticiário tanto fala e especula. E aí hoje, né, vamos iniciar essas aulas que acredito que vão ser bastante proveitosas. E aí, o que nós vamos estudar aqui da prisão, né? Primeiro ponto é que nós vamos estudar prisão cautelar, e aí vamos estudar as espécies de prisões cautelares, e aí vamos estudar como é que prende, né? Ou seja, o que precisa para prender, e também vamos estudar o que precisa para soltar. Tá? Então, sempre a gente estuda a forma de prender e a forma de soltar, a forma de impugnar essa modalidade de prisão. Depois, a gente vai estudar medidas cautelares diversas da prisão, que é um assunto importante, né, que foi introduzido mais recentemente no processo penal. E por último, a gente estuda a audiência de custódia. Ah, mas por que a gente vai estudar esses dois assuntos por último, se eles são novidades e deviam vir na frente? Porque para chegar lá e você ter uma melhor compreensão desses institutos, a gente precisa esclarecer quais são as espécies de prisões, os requisitos, quando é que fica preso, quando é que tem que soltar, para então entender melhor, tá? Medidas cautelares diversas da prisão e audiência de custódia. Ok. Bom, primeiro, então, vamos definir, né, o que é a prisão. Então, vamos trazer um conceito bem simples para a gente começar a trabalhar. Prisão é a privação da liberdade de locomoção, tá? Prisão é a privação da liberdade de locomoção, que só pode acontecer nas hipóteses de flagrante ou por ordem judicial. Então, uma pessoa, para poder ter sua liberdade de locomoção restrita, tem que estar numa situação de flagrância ou de haver um mandado judicial. Tô rindo aqui, tô pensando, porque, pô, mas tá todo mundo preso, professora, a gente tá preso em casa, prisão domiciliar. Não, não é prisão domiciliar, né? É uma medida administrativa, uma restrição parcial da nossa liberdade, de cunho administrativo, que tem por fundamento a questão da saúde pública. Então, não tem nada a ver com prisão, tá? Não queira nem imaginar ou comparar isso que nós estamos passando com uma prisão. Falar a verdade, tenho pensado muito nos presos, sabe? Porque essa semana, né, dia do detento, você já imaginou a gente que está em casa, né, com a nossa liberdade parcialmente restrita, a gente está entediado, está de saco cheio, está irritado. E isso porque a gente tem internet, livros, de vez em quando a gente dá uma voltinha, que, né, ninguém é de ferro. Muitos têm quintais aí para curtir a natureza, ou pelo menos olha pela janela e vê uma vista diferente.
Tem Netflix, tem várias plataformas aí, tem jogos, tem lives, tem mil coisas pra gente se divertir, né? Pra gente, né, ocupar o tempo. Você já imaginou os presos? Imaginou o quanto é horrível ficar preso? Tenho pensado muito nisso, viu? Acho que essa experiência coletiva, ela também poderia, no futuro, reverter em novos meios das pessoas que cometeram crimes, elas se ressocializarem, elas cumprirem suas penas, porque realmente a privação da liberdade, não sei se resolve não. Mas enfim, então estamos falando da prisão. Prisão é privação da liberdade de locomoção, que só deve ocorrer nos casos de flagrante delito ou por ordem judicial. Ok. Vamos seguir no roteiro. Antes de seguir no roteiro, na verdade, vamos dar uma lida na Constituição, nos incisos aí que tratam do Instituto da Prisão, tá? Para a gente já tê-los como norte nessa matéria. Então, lá no artigo 5º, vamos começar com o 61, que diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, você vê, daqui que eu tirei o conceito, né, que a gente acabou de falar. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, veja bem, a pessoa, em regra, ela deve ser presa por ordem judicial. Mas tem situações excepcionais que não precisa, situações que estão na própria Constituição. Quais são as situações excepcionais em que a pessoa pode ser presa sem ordem judicial? Flagrante, que a gente vai estudar o que é. Transgressão ou crime militar, que obviamente é uma situação específica, né, para militares. E tem uma terceira situação na Constituição, que a gente não vai ler o artigo, mas já te adianto, que pode acontecer que nos estados de defesa e de sítio, que são estados excepcionais, né? Direitos individuais podem ser restringidos. Então, pode acontecer de a gente estar passando por um estado de defesa, um estado de sítio, e dentre as medidas, né, tomadas durante esse momento de exceção, não vai ser um estado democrático de direito, vai ser um estado de exceção. Nesses momentos, podem alguns direitos nossos ser restringidos e pode, por exemplo, ser autorizada a prisão sem ordem judicial. Então, seria uma situação assim. Mas então, veja bem, a regra vai ser a existência da ordem judicial. Essas outras situações de prisões sem mandado, sem ordem judicial, são excepcionais. E essas exceções estão na própria Constituição, tá? Seguindo aí, mais alguns incisos importantes ainda no artigo 5º. Então, o inciso seguinte, que é o 62, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Então, a gente vai estudar o que é esse imediatamente, que já te adianto que é em até 24 horas. Muita gente fala assim, professor, onde é que está previsto o meu direito a um telefonema? Não tem escrito, né, direito a um telefonema, blá, 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 que é o que a gente vê em filme americano. O direito que tem é esse aí, ó, o juiz ficar sabendo e a família. Ou, se eu não tenho família, eu não quero avisar a família, quero avisar para o meu amigo, para minha namorada, a essa outra pessoa indicada. Até para que essa pessoa possa, né, contratar um advogado para ele lá representar os seus interesses. O que mais? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. A gente já falou bastante aqui sobre o direito ao silêncio, acredito que já exaurimos o tema. Agora, é importante esse direito aí, ó, da assistência da família e do advogado. Então, comunicar a família para ela estar a par, para quando houver uma possibilidade de visita, eles irem até lá para ver como é que está o seu familiar que está preso, e a assistência do advogado, que deve acontecer, né, a todo momento, lembrando que o advogado tem acesso ao inquérito, né, mesmo sendo inquérito sigiloso. O que mais? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.
Isso é importante porque às vezes o preso fala, eu fui torturado, né? Fala e às vezes aconteceu mesmo, né? Ele foi torturado, ele foi coagido a confessar um crime, né? Alguma outra coisa que possa ter acontecido ali. E aí ele tem esse direito de saber quem é o responsável até para depois poder, né, tomar as providências em relação a essas pessoas, acusar essas pessoas de crime de tortura, coação e etc. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, você veja, prisão ilegal é a prisão que não observa a lei, né? Que os requisitos legais de decretação da prisão, de momento da prisão, né, eles não foram respeitados. A gente vai estudar todos esses procedimentos, todas essas situações. Mas e aí, então, ó, prisão ilegal, qual é a forma de impugnação? Como eu te falei, a gente vai estudar as prisões e a forma de soltar, a forma de impugnar a prisão. O relaxamento é uma delas. Então, o relaxamento, ele cabe quando a prisão é ilegal. E aí, o que eu vou falar num pedido de relaxamento? Eu vou falar da ilegalidade. Então, eu não preciso entrar no mérito se foi ou não foi ele, né? Se tem ou não tem uma excludente, eu posso focar na ilegalidade, porque a prisão ilegal, a Constituição assegura o seu relaxamento. E próximo inciso, né, o 66, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Esse artigo aqui é muito importante. Também vai trazer formas de impugnar a prisão. E a forma de impugnar a prisão também, além do relaxamento, é a liberdade provisória. E a liberdade provisória pode ser com ou sem fiança, tá? E aí eu já quero que você comece a perceber isso. Liberdade provisória sem fiança, a pessoa é solta sem pagar fiança. Ah, professor, isso é óbvio, né? Eu sei que é óbvio. Mas então, quais são os crimes que a pessoa vai ser solta sem pagar fiança? Inafiançáveis. Então, ó, crime inafiançável significa que não cabe fiança. Não significa que não cabe liberdade provisória. Pegou onde eu queria chegar? Então, às vezes eu falo coisas óbvias, mas é porque o óbvio precisa ser dito. E nesse caso aqui, é uma incoerência do sistema, então você tem que ficar ligado. Quando eu digo que um crime é inafiançável, significa que não cabe fiança. Ah, mas cabe liberdade provisória? Sim, porque tem a liberdade provisória sem fiança. Pegou, né? Pensa sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, esse ponto é muito importante. A maioria das pessoas não sabe disso, não entende isso, ok? Tá, e para finalizar, vamos ver esse último inciso aí, porque a gente vai comentar rapidinho essa prisão. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Bom, eu acho que nesse momento já tem um monte de gente querendo gritar aí no vídeo, né? Não, professora, não o quê? O que a gente tem para comentar a respeito da prisão civil? Ó, não haverá prisão civil por dívida, ok? Não pode prender por quem está devendo. Salvo responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, quem não paga pensão, tá? E a do depositário infiel. Ainda tem prisão civil do depositário infiel. Olha só, cuidado, tá? Porque a prisão do depositário infiel, ela é constitucional, porque ela está prevista na Constituição, mas ela é ilegal. E ela é ilegal, a prisão do depositário infiel vai ser ilegal. Por quê? Porque somos signatários do Pacto São José da Costa Rica, ele não admite a prisão do depositário infiel e, portanto, todo o regramento infraconstitucional que trata dessa prisão, ele não é considerado, ele não é mais válido. Então, a prisão do depositário infiel, ela é ilegal, ainda que esteja prevista na Constituição. Resumi bastante o assunto, mas acredito que vocês já estão a par disso. E para finalizar, tem relação com o nosso assunto aqui, que é o 68, que diz: conceder-se-á habeas corpus,
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, que é o que a gente está tratando aqui, por ilegalidade ou abuso de poder. Peraí, professora, mas você falou que prisão ilegal cabe relaxamento. Falei mesmo. Mas aí tá dizendo que o habeas corpus também cabe, né? Quando a pessoa estiver ameaçada ou restringida a sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Também no caso de ilegalidade, também. Mas e aí, qual que é a diferença? A diferença é que o pedido de relaxamento ele vai ser feito pro juiz competente para apreciar aquela prisão. E o habeas corpus, ele vai ser impetrado perante a autoridade hierarquicamente superior à coatora. Pegou? Então, olha só. A pessoa foi presa, eu já sei que tem que comunicar a prisão para o juiz. Comunicou a prisão para o juiz, o juiz é que vai analisar pedidos de relaxamento, porque é ele que tem competência para verificar a legalidade ou ilegalidade dessa prisão. Ok. Mas a partir do momento que ele foi comunicado, ele se torna autoridade coatora. E aí, se eu quiser impetrar o habeas corpus, é para o tribunal, né? TJ ou TRF, conforme o caso. Por quê? Porque quando o juiz tomou ciência, ele tinha condições de automaticamente, em tese, né, cessar essa ilegalidade. Se ele não o fez, ou seja, se ele manteve a prisão, ele se tornou autoridade coatora. Né? Então, se eu entrei com o pedido de relaxamento para o juiz não relaxou a prisão, eu vou impetrar o habeas corpus. Ah, professora, lá no escritório que eu faço estágio, não sei o que lá, mas o pessoal é prático, já entra direto com habeas corpus. Sério? E você, depois que eu acabei de te explicar isso, você achou isso uma boa? Vamos lá, o que você acha? Você acha que é fácil soltar os outros? Soltar as pessoas presas é fácil? Não. Só na pandemia que diz que tá um pouco mais fácil. Não sei, ainda não tentei soltar ninguém. Mas não é fácil soltar as pessoas. Tá? Então você não deve perder oportunidades de soltar a pessoa. Então, se você entra direto com habeas corpus, você passou por cima do juiz, concorda? Concorda. Ah, mas o juiz não vai ligar. Não? O que você acha? Em vez de pedir para o juiz soltar, em vez de fazer o pedido de relaxamento para o juiz, você pulou o juiz, já foi direto para o tribunal, você acha que ele vai soltar? Até deveria, né? Porque o juiz verificou que a ilegalidade, ele solta independente de qualquer coisa. Deveria, mas na prática não é assim. Então, você não perde oportunidades de soltar o seu cliente. Primeiro, você faz o pedido de relaxamento para o juiz negou, aí você vai fazer o habeas corpus para o tribunal. E se o tribunal não soltar mais, aí você vai ver se entra com recurso, se dá um tempo, entra com outro habeas corpus, e aí você vai ver qual é a situação específica. Mas e se o cliente vai falar, pô, mas você não me solta, você vai falar o quê? Eu já tentei 2 vezes. Já fiz pedido para o juiz e já fiz habeas corpus. Ok? Então, preste atenção que tem sua utilidade o pedido de relaxamento, tá? Ok. Bom, agora que a gente já leu a Constituição, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. E aí o roteiro tá aí, ó, o conceito a gente já falou, essa primeira parte também, ó. É permitido efetuar prisão sem mandado judicial nas seguintes hipóteses: a flagrante, transgressão crime militar, durante estado de defesa e estado de sítio. Tudo isso eu já expliquei. Agora vamos passar para as espécies de prisão, tá? E aí, quero que vocês lembrem, porque quando a gente falou do princípio da inocência, a gente chegou a comentar essa questão, né, da prisão. Fiz até esqueminha no quadro, né? Mas agora a gente vai resgatar. E aí, vou botar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Isso aqui nada mais é do que um esqueminha do princípio da inocência. Então, eu já sei que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, olha só, depois desse marco, desse ponto fundamental, depois disso a pessoa vira culpada. Ok, mas antes disso todo mundo é inocente. Lembra? Aí eu até falei para vocês, todo mundo é inocente antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Concretamente, o que isso significa? Significa que quem foi preso em flagrante é inocente. Inocente, tá?
E aí, quero te perguntar o seguinte: inocente tem que ficar preso? Em regra, inocente tem que ficar preso? Não, 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 tá? Então, ó, inocente, em regra, tem que ficar solto. Mas é possível a prisão de um inocente? Sim. E este gênero de prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, que permite que o inocente fique preso, é chamado de prisão cautelar. Ok? Então, olha só, temos dois grandes grupos de prisões. Temos a prisão cautelar, que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E temos a prisão pena, ou prisão penal, que ocorre depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e é a punição que o culpado ganhou por ter praticado o crime. Então, temos esses dois grandes grupos de prisões, tá? Bom, a prisão pena ou prisão penal, você deve ter estudado no direito penal, né? Direito penal 2, ali naquela parte de dosimetria da pena, que vai falar, né, sobre a reclusão e a detenção, regime fechado, semiaberto e aberto. Então, aqui, o que a gente chama de prisão pena e prisão penal, na verdade, é a pena de privação da liberdade. Privativa de liberdade. Certo? Ela é definitiva. Por que eu digo que a prisão pena ou prisão penal é definitiva? Ó, porque o pressuposto dela é o trânsito em julgado. Para a sentença penal condenatória. Então, ela não muda mais depois do trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Ah, professora, aquela confusão, né? Aquela discussão lá do STF, prisão em segunda instância. Pois é. Mas agora, a princípio, está pacificado que é desse jeito que eu estou explicando. Que só cumpre pena depois do trânsito em julgado. Ok? Bom, essa daqui você já estudou. Essa daqui é que a gente vai estudar agora. E a prisão cautelar, ela também tem outros nomes, que eu vou escrever embaixo e você vai anotar. Então, essa prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, ela é chamada de prisão cautelar ou provisória. Ou processual. Ela é um gênero que comporta as seguintes espécies: flagrante, preventiva e temporária. Então, vamos lá, olha aí. Então, veja bem, ó. Tô escondidinha aqui. Prisão cautelar, essa prisão que ocorre antes do trânsito em julgado, é prisão de um inocente. Lembra? Inocente tem que ficar solto. Ah, pessoal, mas a gente vai prender ele, sim. Mas essa prisão aqui, ela vai ser sempre excepcional e tem que ser devidamente fundamentada, ok? Isso que você tem que guardar. E aí, este gênero de prisão cautelar também é chamado de provisória, também é chamado de processual. Ó, são expressões sinônimas deste gênero de prisão que ocorre antes do trânsito em julgado. E a cautelar provisória ou processual, já vou explicar por que de cada um desses nomes, é um gênero que tem 3 espécies: flagrante, preventiva e temporária. Olha, o erro mais básico que muitas pessoas vão cometer é confundir provisória com temporária. A temporária é uma espécie de prisão provisória. Mas se você falar, o fulano foi preso, a prisão decretada foi prisão provisória. A pergunta que eu vou te fazer é qual, né? Qual? Ele foi preso em flagrante? O teu priminho lá que a titia ligou, ele foi preso. Preso qual? Né? Tem uma sentença condenatória transitada em julgado contra o priminho, a gente não sabia, então é prisão pena. Tia, um abraço. Prisão definitiva. Vamos ver benefícios da LEP, Lei de Execução Penal. Ah, não. Não tem trânsito em julgado, não. Ele ainda não foi processado, não. Ah, não, então vamos lá, ó. Ele foi preso em flagrante? Não, foi por ordem judicial. Ah, então, ó, foi preventiva ou temporária? Ok? Muito importante, isso aqui é o básico, tá? Desse assunto. O início do nosso assunto, que é bem básico.
Ok. Bom, agora vamos conversar a prisão penal, você já sabe. Agora vamos conversar a respeito da prisão cautelar, provisória ou processual que ocorre antes do trânsito em julgado. Então, de novo, reforçando, porque esse ponto é importante. É a prisão de um inocente. Se inocente, em regra, tem que ficar solto, é óbvio que essa prisão, para ser decretada, ela vai ter que ser muito bem fundamentada. Tá? A gente vai ler depois os artigos do CPP, que foram alterados agora com o pacote anticrime e que vão a todo momento reforçar a importância da fundamentação da prisão cautelar, tá bem? Então, você vai ver que a todo momento ele vai falar disso, vai falar o que é fundamentação, o que não é. Tá bem detalhado isso aí agora. Mas, como estão dando um panorama geral, né, não vou detalhar isso neste momento, mas depois será detalhado. Bom, primeira coisa, por que essa prisão é chamada de prisão processual? Tá? Prisão processual, porque olha só, o motivo dessa prisão tem relação com a investigação ou processo criminal. Então, o motivo da prisão processual é o processo, é a investigação. Com isso, eu estou reforçando, esclarecendo, lhe dizendo que o motivo dessa prisão não pode ser culpa do réu. Por que não pode ser culpa? Porque culpado é só depois do trânsito em julgado. Essa prisão acontece antes, então o juiz não vai poder fundamentar essa prisão, dizendo que ele é culpado. Tá? Então, pensa bem, que motivos referentes à investigação ou processo criminal justificariam a prisão de um inocente? Pensa aí. Quem me dá uns exemplos? Pensa em exemplos. Por que um inocente deveria ficar preso? Porque ele está coagindo vítimas, testemunhas, por exemplo. Porque há risco de fuga, tá? E daí? O que isso tem a ver com o processo? Tem a ver que se ele fugir, lembra o que acontece com a citação? A gente já estudou. Né? Não vai conseguir citá-lo pessoalmente, vai ser citado por edital. Se ele não vier, o processo fica suspenso. Pode ser um caso, vou dar um exemplo assim, bem estigmatizado, mas para você lembrar. E se essa pessoa que foi presa ali em flagrante, né, ou que está sendo investigada, descobre-se que ele é um serial killer? Ou um estuprador contumaz? Tem aquela compulsão por matar, por estuprar. Então ele vai ficar preso para garantir que ele não volte a reiterar na conduta criminosa. Ok? Então, o que eu estou lhe dizendo? Que essa prisão que a gente está estudando, ela é chamada de prisão processual porque o motivo dela, a motivação não se refere, não se restringe a pessoa ser ou não culpada. Isso não é o mérito dessa prisão. Eu não vou discutir isso. Eu posso até mencionar que ele é inocente, que não foi ele. Já posso entrar no mérito da ação penal. Mas o fato concreto é que eu tenho que rebater nessa prisão e o juiz vai justificar essa prisão por motivos relacionados à investigação ou processo criminal que façam com que o inocente tenha que ficar preso. Que são esses exemplos que a gente acabou de falar, certo? Essa prisão, esse gênero de prisão também é chamado de prisão provisória, para se contrapor à prisão penal, que é definitiva. Essa daqui é provisória, aquela lá, depois do trânsito em julgado, ela é definitiva. E o que concretamente significa ela ser uma prisão provisória? Significa que ela só vai acontecer enquanto tiver motivo. Então, essa é uma prisão vinculada a um motivo. Já expliquei o motivo. Agora vamos falar o seguinte: tem motivo? Inocente tem que ficar solto. Tem motivo? Prende. Acabou o motivo. Solta. Voltou o mesmo motivo, surgiu outro motivo. Prende. Acabou o motivo. Solta. Então, estou lhe dizendo que esse movimento de prende e solta na prisão provisória é perfeitamente natural, porque está vinculado ao motivo. Então, é por isso que prende em flagrante. Aí, na audiência de custódia, por exemplo, ele é solto. Aí, daí passa mais um tempo, o juiz determina, por exemplo, uma prisão preventiva. E aí, daqui a pouco, por exemplo, um tribunal solta a pessoa. Então, esse movimento de prende e solta é natural, porque, de novo, é uma prisão excepcional, que tem que estar fundamentada, e é a prisão de um inocente. Certo? E, por último, também é chamado de prisão cautelar.
E aqui, pegando o gancho das medidas cautelares em geral, já vamos falar dos requisitos. Quais são os requisitos de toda medida cautelar? Você lembra? Requisitos das medidas cautelares em geral, que você estudou, por exemplo, lá no processo civil. Requisitos: fumus boniuris e periculum in mora. Fumus boniuris e periculum in mora. Tá? Aqui na prisão cautelar, temos esses dois requisitos, só que eles têm nomes mais bonitos. Vou falar os nomes mais bonitos, você vai pedir, professora, só letra. Não, tá no roteiro, tá? O fumus boniuris vai ser o fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti. Fumus comissi delicti, fumaça, né? Indício que houve um crime. Concretamente, que seriam indícios de que houve um crime? Indícios de autoria e a materialidade do crime, tá? Então, o fumus comissi delicti na prisão cautelar, indícios de que houve de quem praticou o crime e a materialidade, a existência de um crime. Porque eu só posso prender uma pessoa se tiver o básico, que é isso, o fumus, que aqui chama comissi delicti. E o periculum in mora, que também vai ter um nome mais bonito, ó, periculum libertatis, que é o perigo dessa pessoa ficar solta. Então, ó, não basta indícios de autoria e a comprovação da existência de um crime. Para a pessoa ficar presa, tem que ter o perigo. É por isso que tem um monte de gente que é presa em flagrante e, normalmente, regra, obviamente, se eu digo que é regra, tem exceções, tá? Mas, normalmente, quem é preso em flagrante, o fumus é evidente, tá? O fumus comissi delicti, autoria e materialidade, quando é preso em flagrante, normalmente isso é evidente. Agora, todo mundo que é preso em flagrante fica preso? Fica? Não. Por quê? Porque precisa do perigo, periculum libertatis. Certo? Ok. Então, prisão cautelar, vamos observar esses requisitos das cautelares em geral, e essas expressões estão aí no roteiro para vocês acompanharem, tá? Então, já começa a visualizar. Ó, ai, por isso que o fulano foi preso em flagrante, foi preso com a faca na mão, em cima da vítima, todo ensanguentado, mas foi solto. Por que foi solto? Porque não tinha o perigo dele ficar solto. E o juiz vai ter que fundamentar. E quais seriam esses perigos de ficar solto? Aqueles exemplos que a gente falou. Reiteração da conduta criminosa, coação de vítima barra testemunhas, risco de fuga, tá? Que a gente vai detalhar mais quando for falar da prisão preventiva. Por que da prisão preventiva? Porque a prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. É a prisão principal atualmente. Tá bem? Ok? Tranquilo? Antes da gente passar para delimitar, né, detalhar a flagrante, preventiva e temporária, nós vamos falar muito sobre cada uma delas. Nós vamos estudar outras espécies de prisões que eu coloquei aí para vocês no roteiro. Então, vamos seguir aí, ó. Falei da prisão pena ou prisão penal. Já expliquei a prisão sem pena ou prisão processual, que é essa que a gente vai detalhar aqui nas aulas. Já falamos da prisão civil e a questão do devedor de alimentos e do depositário infiel, que vocês já sabem disso. E aí vamos seguir aí para comentar essas outras espécies de prisões, tá? Então vamos falar agora da prisão disciplinar, que a gente já comentou, porque a gente já leu o artigo 5º, inciso 61, que fala que a prisão disciplinar ela é permitida pela Constituição, especificamente no caso de transgressão ao crime militar. Então, é uma ressalva constitucional. E, então, se te perguntarem, tem ainda prisão disciplinar, né? Ou todas foram abolidas, ou foram, não existem no Brasil. Olha, no âmbito militar, existe prisão disciplinar, tá? Então, não esqueça, tá na Constituição. E a prisão administrativa?
Olha, o que seria uma definição de prisão administrativa? Prisão administrativa é aquela prisão determinada por uma autoridade administrativa. Tá? Haveria uma ordem de uma autoridade administrativa. Pode? Pode? Não, não pode. Porque a gente leu a Constituição e a Constituição diz que só pode em flagrante, e flagrante qualquer um pode prender, ou por ordem judicial. Então, a prisão administrativa, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, todos os artigos do CPP que mencionavam, que comentavam esse tipo de prisão, né, que existia, não podem mais, não foram abolidos, tá? E daí que tem uma observação importante nesse ponto, que o STF admite a prisão administrativa do estrangeiro durante o processo administrativo de extradição. Então, o estrangeiro que vai ser extraditado, ele pode ficar preso. E o processo de extradição, ele é um processo de cunho administrativo, tá? Só que veja bem, aí é que tá o pulo do gato. Por que eu defini prisão administrativa como aquela determinada por autoridade administrativa? Porque a prisão do estrangeiro no processo de extradição, ela é determinada por um juiz, tá bem? Então, cuidado com essa pegadinha aí. Ok? Ok. Agora, vamos falar da prisão para averiguação. Olha só, prisão para averiguação é a pessoa ser presa para que a autoridade, né, normalmente a autoridade policial, investigue se aquela pessoa está envolvida em algum fato criminoso. Entendeu? Prenda a pessoa. E aí, depois que ela tá presa, é que eu vou ver se ela tá em flagrante. Pode? Não. Tá? Não. Prisão para averiguação é inconstitucional e caracteriza abuso de autoridade. É inconstitucional por quê? Porque eu só posso prender se a pessoa estiver na situação de flagrância. E as hipóteses de flagrante estão no 302, que a gente vai estudar muito bem. Eu não posso ver uma pessoa na rua, a polícia vê uma pessoa na rua, não gosta da cara da pessoa, não gosta do jeito da pessoa, né? Não gosta da blusa da pessoa, não gosta da cor da pessoa, vai lá e prende ela. Dizendo, ah, não, você tem cara de, né, de arruaceiro, de vagabundo, de sei lá mais o que a polícia achou que a pessoa tem cara. E aí prende essa pessoa e deixa ela de molho lá na cadeia, enquanto espera que surja aí alguma notícia de algum crime que essa pessoa eventualmente possa ter praticado. Isso é que é prisão para averiguação, que é inconstitucional, e a autoridade que fizer isso, né, comete abuso de autoridade, que é crime também. Tranquilo? Estão com uma pulga atrás da orelha aí? Então, né? Sim, porque, ó, prisão para averiguação é diferente de detido. Detido. Não pode prisão para averiguação, mas todos nós que estamos no Estado democrático de direito podemos ser detidos. Qual é a diferença? A diferença é que podemos ser, né? Todo mundo pode ser detido para esclarecer fato determinado. E isso não é prisão para averiguação. Então, exemplos, né? Tô na rua, né? Sair para correr na rua ou dar uma volta, não agora, né? Que a gente não tá podendo sair na rua, mas imagine, né? Nos tempos normais, você tá andando na rua, a polícia te aborda e aí pede que você se identifique. E você tá sem documento, que é a lei de Murphy, né? Você sai sem documento, você é parado pela polícia. Já aconteceu com você? Já? Não? Pois é. Mas e se acontecer? Bom, e se acontecer e você tiver sem documento, e a autoridade, então, pode te deter até você esclarecer fato determinado, esclarecer quem é você. Por quê? Porque a polícia pode achar que você tem cara de um bandidão, né? Cara significa assim, você corresponde à descrição de uma pessoa que está sendo procurada, e eles têm medo de lhe deixar livre aí, sendo que você é o bandidão que eles estão procurando. Deu para entender? Então, olha só, você vai ser detido
para esclarecimento de fato determinado, esclarecer quem é você. Ah, professora, já esclareci quem sou eu. Minha mãe, liguei para minha mãe, ela correu, pegou minha identidade e me entregou. E eu mostrei lá. Pois é, detido para esclarecer fato determinado. Esclarecer o fato determinado está automaticamente liberado. Automaticamente liberado. Agora, não sai sem documento, porque eu digo também que é, de novo, lei de Murphy, né? Você sai de casa sem documento, você é parado, né, pela polícia, que vai exigir o seu documento, e sua mãe ou seu pai estão viajando, e você brigou com a namorada. Vai ficar preso. Até esclarecer o fato determinado. Que horror, né? Credo. Pois é. Mas outra situação. Você corresponde à pessoa com as características físicas que a polícia está procurando. Ah, mas eu tô com o meu documento, eu me identifiquei. Ok, mas você pode ser detido para ser submetido a reconhecimento pela vítima, tá? Detido para ser submetido a reconhecimento pela vítima. Então, pode ser levado para a delegacia e aí vai haver aquele ato de reconhecimento que a gente já estudou na prova criminal. Professora, mas pô, me falaram que eu ia ser submetida a reconhecimento, cheguei lá na delegacia, fiquei esperando, não apareceu ninguém. Ah, prisão por averiguação. Depende, tá? Depende. Vamos supor que a vítima não esteja na delegacia naquele momento, que ela ainda vai vir, né? Porque ou mora longe, ou foi encaminhada para perícia e primeiro vai ser submetida à perícia para depois voltar para a delegacia para fazer o reconhecimento. Então, assim, se houver um atraso justificado, não será prisão para averiguação, continua na situação do detido, tá bem? Então, o que eu quero que você registre é isso, ó. Prisão para averiguação, a pessoa é presa, não tem motivo, não tem por que esclarecer nada. A polícia está querendo ver se tem algum crime que aquela pessoa possa ter praticado, tá? A investigação é posterior. No detido, a polícia está apurando, está buscando alguém e você pode ser abordado. E aí você vai ser detido para esclarecer fato determinado. Esclarecer o fato, você está liberado. Agora, olha só. Na situação, por exemplo, do reconhecimento. Você foi detido porque você corresponde às características físicas, de, por exemplo, do estuprador da vítima. Você foi detido para ser submetido a reconhecimento. Aí vamos lá, você foi reconhecido. Se você foi reconhecido, dependendo da situação, você pode ainda estar em flagrante. Pegou? Pois é. E aí você já fica preso em flagrante ali. Tá? Então, não tem prisão para averiguação. Era a situação de flagrância que foi confirmada com o reconhecimento da vítima. Por outro lado, você foi submetido a reconhecimento, foi reconhecido, mas no contexto da situação, a forma como se desenvolveu os fatos, não está mais em situação de flagrância. De novo, a gente vai estudar as hipóteses de flagrante, tá? Mas só te explicando a dinâmica. Então, foi detido para esclarecer fato determinado. Foi esclarecido. Você foi reconhecido como estuprador. Lembrando que foi reconhecido como estuprador, mas continua sendo inocente, ok? Tá. Aí, se não estiver em situação de flagrância, vai ser reconhecido e vai ser liberado também. Mas vai estar identificado já no inquérito como possível autor do fato criminoso. E pode, exatamente esse reconhecimento, justificar um pedido de prisão preventiva que, se for autorizado pelo juiz, decretada pelo juiz, você já fica preso ali mesmo. Mas, de novo, não é prisão por averiguação, vai ser por força, né, de uma situação de flagrância ou de uma prisão preventiva ou temporária. Deu para entender? Então, é muito delicada essa distinção. Até porque é muito subjetivo esse tipo de abordagem, como a gente comentou, por exemplo, da abordagem da busca pessoal, tá? E mais, pode ser que você seja legalmente detido para esclarecer fato determinado, mas que mesmo depois, por exemplo, de esclarecer o fato determinado, quem é você, você não é o bandidão, né? Você não é solto pela polícia. Aí, olha só, uma detenção legal se tornou uma prisão para averiguação, tá? A polícia fala, não, você não é o bandidão, mas você pode ser culpado de algum outro fato que daqui a pouco alguém vai vir aqui falar, por exemplo. Aí vira uma prisão para averiguação, que é, né, inconstitucional. Certinho? Tranquilo, né? Ok. Bom, o que mais que a gente tem para falar de outras espécies de prisões aí? Prisão especial. Olha só.
Em relação à prisão especial, vamos distinguir aí, aqui alguns tipos de prisões. Então, eu já sei que tem a prisão, ó, prisão pena, prisão definitiva e a prisão cautelar, ok? Então, temos os presos definitivos e os presos provisórios. Definitivos e provisórios, ok. Dentro dos presos provisórios, ou seja, os presos inocentes, porque estão presos antes do trânsito em julgado, nós vamos ter uma divisão entre preso comum e especial. Então, dentre os presos provisórios, ou seja, dentre os presos antes do trânsito em julgado, essa prisão excepcional, que ser todo mundo inocente, tem os chamados presos comuns e os presos especiais. Preso comum é todo mundo que não tem direito à prisão especial, certo? Ok. No que consiste a prisão especial? Prisão especial consiste em ficar separado do preso comum, tá? Então, preso especial não deve se misturar com preso comum. E aí, esse direito vai ser de ficar em cela separada e transporte separado. Então, por exemplo, tem que ir para o fórum hoje. O preso comum não pode ficar junto com o preso especial. Eles têm que estar separados no transporte. E aí, para você entender também, imagina que tem, em tempos de Lava Jato aí, aconteceu bastante, 10 pessoas com direito à prisão especial e uma pessoa com direito que não tem direito à prisão especial, portanto é preso comum. Tá o preso comum sozinho lá na cela e os outros 10 agarrados na outra, tá? Estou lhe dizendo o quê? Que a prisão especial não significa direito à cela individual, televisão e frigobar e blá, blá, blá. Ah, professora, mas alguns têm. Aí já é outra história, né? Que eu prefiro não comentar. Tô dizendo como deve ser e não como é. Pois é, né? E nesses últimos acontecimentos aí, você viu a quantidade de gente, né? Rica, milionária, que não tinha direito à prisão especial. Pois é. Wesley Batista, né? Esqueci o nome do irmão dele agora. Wesley e... esqueci agora. Ike Batista. O povo lá da Friboi, Wesley e o irmão dele são batistas também. Esqueci agora, tô confusa agora. Pois bem. Quem não tem direito à prisão especial, o que significa? Junto, agarrado com os presos comuns. Quem tem direito à prisão especial? Aí vamos lá, ó, prisão especial vai estar nos artigos 295, 296 e 300 do CPP. Então, vamos lá no CPP. Um minutinho. CPP 295. Vamos lá, olha aí. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Pegou? Então, quem tem direito? Vamos lá. Ministros de Estado, governadores, prefeitos, respectivos secretários, prefeitos municipais, vereadores, chefe de polícia, membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional, Assembleias Legislativas dos Estados, cidadãos inscritos no livro de mérito, aquele povo que um município, Assembleia Legislativa dá prêmio, da chave da cidade, essas coisas, né? Livro do mérito. Oficiais das Forças Armadas e os militares dos estados do DF e territórios, magistrados, diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Então, esse pessoal que foi preso aí, que eu comentei, poxa, não tinha um curso superior, é aqui que entra o curso superior. Ministros de confissão religiosa, ministros do Tribunal de Contas, cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, então quem foi jurado no Tribunal do Júri tem direito à prisão especial, delegados de polícia, os guardas civis dos estados e territórios ativos e inativos. Pouca gente, né? Um monte de gente. Então, de novo, que significa prisão especial. Então, quem não tiver nessa lista é preso comum, tá? Ó, a prisão especial prevista neste código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
Como eu falei, fica separado do preso comum. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento, que é o mais comum, né? A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Isso é horrível, né, gente? Toda cela de preso comum, de preso especial e de preso definitivo tem que estar adequada à existência humana. Isso é o básico, é o mínimo, né? Então, assim, infelizmente, como eu disse, o CPP disse o óbvio, né, que é garantir o básico para qualquer ser humano, mas, enfim, se ele está precisando escrever isso no código, se o legislador precisa escrever isso no código, você imagina, né, na prática, como é que é. E o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum, por isso que eu falei que são esses dois direitos, cela e transporte separado do preso comum. Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum, ok, né? E o artigo 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já tiverem definitivamente condenadas nos termos da lei de execução penal. Então, é aquilo que eu tinha comentado. Preso definitivo é separado do preso provisório, dos presos provisórios, preso especial separado do preso comum. E aí, como você percebeu, a prisão especial, então, ela é até o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, todo mundo virou preso definitivo, então é todo mundo misturado, certo? Ok. Agora, veja bem. Tem uma situação específica que merece comentário, que é o seguinte. Você não concorda que tem pessoas que nunca na vida poderão se misturar com os outros presos? Concorda? Claro, né? Tem pessoas que, por conta de funções que exerceram, que funções policiais, Ministério Público, juiz penal, já imaginou juiz que condenou os outros, MP que acusou, policial que prendeu, vai poder ficar misturado depois do trânsito em julgado com os demais presos? Claro que não. Eles vão ter que ficar separados durante todo o cumprimento de pena. Por quê? Porque se forem misturados lá, eles vão ser mortos. Ah, professora, tô nem aí, bandido bom e bandido morto. Não é assim, a gente sabe disso. E mais, saiba, se é que você não sabe, que o Estado é obrigado a indenizar a família do preso morto na cadeia. Então, o Estado ele é responsável pela integridade física do preso. Então, é interesse do Estado não deixar esses presos, né, misturados com os demais, porque se eles forem mortos, se a integridade física deles for violada, o Estado vai ter que indenizar as famílias. É por isso que todo estabelecimento prisional vai ter uma ala separada, que normalmente chama seguro, que vai conter, né, essas pessoas presas que já exerceram, né, atividades de persecução penal e que são mais visados pelos outros presos. E quando tem rebelião, a gente sabe, o primeiro local que os presos querem entrar quando tem rebelião é no seguro, porque sabe que tem policial lá e etc. Ok? Então, não é que a prisão especial ela vai durar depois do trânsito em julgado, mas é dever do Estado zelar pela integridade física de todos os presos e de presos que têm uma maior vulnerabilidade em relação aos demais. Tá bom? Ok. E a última espécie de prisão que a gente vai comentar é a prisão provisória domiciliar, que está prevista aí no artigo 317 e seguintes. Então, olha só. Prisão domiciliar. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então, olha só, se o juiz autorizar a prisão domiciliar, não vai ter escolta lá na porta vigiando o preso, tem dó? Né? Não tem polícia para fazer todas as investigações, para fazer todo o monitoramento, para fazer todas as diligências, que dirá para poder ficar na porta do preso, do preso domiciliar. Ah, professor, então quem vigia o preso domiciliar? A sociedade. E se for preso domiciliar famoso,
a imprensa, né, que fica lá o dia inteiro vigiando para ver se ele sai de casa e tal, e aí dá aquela confusão na mídia. Então, quem vai fazer essa fiscalização da prisão domiciliar é a sociedade, não é a polícia propriamente dita que vai ficar fazendo campana e ficando lá na porta fazendo escolta, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Quem é que tem direito? Aí vamos lá, 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Então, você vê essas situações aqui, gestante, né? São situações em que, a princípio, essa pessoa que está presa, ela não oferece, né, um risco à coletividade, a princípio. Então, imagina, pessoa gestante, a gente pressupõe, né, que não há uma periculosidade muito grande, uma pessoa muito idosa, uma pessoa muito doente, né? Mas tem outras hipóteses, como imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, e mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Então, são situações também, né? Tem mais uma. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, são situações de que se procura proteger o vulnerável. Então, os filhos, né, menores de 12 anos, pessoas com deficiência e que o preso, no caso, é responsável por elas. Então, é uma questão, assim, também de humanidade, tá? Bom, para a substituição da preventiva pela domiciliar, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, não basta, tô doente. Não, vai ter que ter um atestado, né, uma comprovação médica desse estado de doença, da gravidade dessa doença, da gravidez. No caso da idade, comprovação da idade, da existência desses dependentes, né, que a lei fala. Aí vem o 318A, que diz o seguinte, olha, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar. Professor, esse artigo parece muito anterior, parece. Só que aqui a diferença é que quando ele usa o será, é uma imposição legal, né? Então, o 318A, ele está dizendo, juiz, se for essa situação, é pra converter em domiciliar. Agora, quais são os requisitos para essa obrigação do 318A, tá? Veja bem, desde que, não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e aí, olha só, um crime muito comum no caso de mulheres, tráfico, né, que preenche esse requisito aqui de não ter, né, uma violência ou grave ameaça à pessoa, e não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Aqui é o óbvio, né? Se a pessoa está presa porque cometeu crime contra o filho, e aí abandono material, moral, etc., e aí vai ficar em casa para cuidar desse mesmo filho que a pessoa não cuidou e que por isso foi presa, não teria razoabilidade nenhuma. Teve uma decisão interessante, até vou ver se eu pesquiso, se eu acho para vocês, do STJ, em que era um caso que a defensoria pediu a prisão domiciliar porque era traficante, né, e tinha os filhos menores. E aí deu uma certa repercussão porque o STJ negou a prisão domiciliar dessa mulher. Mas aí quando você vê a notícia, você fala, pô, mas o STJ não obedece à lei, não sei o quê, que absurdo. Mas aí quando você vai ler o contexto, né, o que aconteceu? Especificamente esse caso, essa mulher, ela foi presa por tráfico, mas ela era a traficante do pedaço e traficava dentro de casa, né, com os filhos ali assistindo e convivendo ali com o tráfico. Então, foi por isso que foi negado, tá? Mas então a diferença desse artigo para o anterior é que nesse aqui, presentes esses requisitos, haveria uma imposição legal pela concessão da domiciliar. E o 318B, a substituição de que trata o 318 e 318A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no 319. Então, pode combinar a medida cautelar diversa da prisão com prisão domiciliar. E a combinação que a gente tem visto assim, mais comum
é o uso da tornozeleira, né? Então, o juiz concede prisão domiciliar, mas coloca a tornozeleira. Basicamente isso. Essa combinação é a mais comum. Ok? Bom, então vamos parar por hoje nessa primeira aula de prisão e na próxima aula a gente passa para as prisões em espécie. Muito obrigada.